Meu nome é Maurício Silva, eu sou do time da SAP Concur, sou responsável por toda a parte de pós-vendas dos clientes que já estão utilizando a ferramenta. E hoje a proposta dessa nossa sessão aqui é trazer um dos nossos clientes, que é a Randon, onde eles estão trabalhando na fase final do projeto de implementação, e eles vão compartilhar com vocês toda a experiência que eles estão tendo desde o início da aquisição até esse momento atual. Quero chamar aqui a Roberta, por favor. Tem o microfone aqui, Roberta. E antes delas começarem, eu gostaria que... Quem tá com o pointer? Pode apertar o próximo. Para vocês clicarem aqui no QR Code, se vocês puderem, a gente está com uma parceria com a Minha Viagem Executiva. Existe um quiz lá dentro, vocês pontuando podem ter o benefício de uma reserva, uma diária no Hotel Tauá. Então, quem quiser participar, fique à vontade. Vou passar agora para as meninas. Tem uma boa apresentação. Obrigada. Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Roberta, analista de negócios da TI das empresas Randon. Bom dia, eu sou a Ediane, eu sou analista de recursos humanos no Centro de Soluções Compartilhadas. Não está ouvindo? Não está ouvindo. Bom dia, eu sou a Ediane, sou analista de recursos humanos no Centro de Soluções Compartilhadas das empresas Randon e atualmente eu atuo na área de viagens corporativas. Bom, pessoal, então, como o Maurício falou, a gente está em fase de implementação do concurso lá nas empresas. Então, a gente veio trazer um pouquinho do que a gente está vivenciando e usufruindo já os ganhos, né, da ferramenta lá nas empresas. Falando um pouco das empresas Randon, então, a gente tem aproximadamente 9.600 funcionários. Desse número, aproximadamente 400, 500 pessoas são viajantes. A gente imagina que com o concurso a gente vai ampliar um pouco esse número de viajantes. Então, aqui tem a nossa sede fica lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde fica as plantas principais, mas a gente está espalhado aí pelo Brasil todo e também tem unidades no exterior. Então, o que as empresas hoje fornecem, né? Soluções em transporte e logística. E a gente tem separação em 3 segmentos. Então, implementos rodoviários, que a gente tem aqui alguns exemplos de vagões, veículos especiais. O segmento de autopeças, sistemas automotivos, freios, enfim, suspensões. E os serviços financeiros, que a empresa possui um banco e uma empresa administradora de consórcios também. Todos esses processos de back-office de todas essas empresas são geridas e administrados pela TI CSC Corporativos, que é o nosso centro de soluções compartilhadas, que também fica localizado lá em Caxias do Sul. Então, além do processo de viagens e TI, a gente entrega todos os processos de contabilidade, custos, fiscal, então está tudo centralizado. Como não é diferente das outras empresas que a gente viu aqui no SAP Fórum, as empresas Randon também têm um desafio de transformação digital, de como se reinventar nessa nova era, né, de economia digital, enfim, que a gente vem ouvindo falar há bastante tempo. Então, as empresas Randon, ano que vem, elas fazem 70 anos. E o desafio das empresas é, enfim, acelerar o processo de transformação digital. Com isso, a empresa ela criou um grupo de trabalho, né, num espaço coworking lá em Caxias do Sul, que está visando essa parte de ampliar a inovação nas empresas. Esse grupo de pessoas, enfim, saiu pelo Brasil aí para descobrir novas tecnologias, para que a gente pudesse melhorar os nossos processos. E eles encontraram o SAP Concur. Só um pouquinho. Dentro dessas tecnologias que a gente entende que pode nos auxiliar no processo, essa ferramenta a gente já conhecia, porque a gente já é cliente da SAP há muito tempo, mas, enfim, veio de encontro, eles conseguiram ir a campo, enfim, nesse ecossistema de inovação, e eles identificaram e, enfim, casou a ideia. Então, a gente já conhecia o SAP Concur, aí, dos fóruns, enfim, do contato que a SAP tem com as nossas empresas, e aí somou, né? Então, enfim, eles conseguiram ver que o mercado estava aceitando para o processo de viagem, que era uma ferramenta bem vantajosa. E aí começou a nossa parceria. Então, a gente entende
que a SAP Concur ela vai conseguir nos auxiliar nessa aceleração do processo de transformação digital lá nas empresas. Enfim, apoiar o viajante para que a gente tenha um processo mais simples e mais ágil. Porque, como o pessoal vem falando aí ontem, falou bastante, a gente entende que a viagem para o viajante, ela é mais um instrumento, então ela não é o core da atividade dele. Ele está indo vender em nome da empresa, ele está indo visitar fornecedores, ele está indo participar de eventos, mas que a viagem não, tem que ser um processo leve, não é nada que vá atrapalhar ele. E hoje, pelo que a gente vem vendo no processo de viagens, é mais uma atividade extra, mais uma atividade manual que ele precisa exercer, né? Qual foi o nosso escopo, então, que a gente contratou? O Expense, que é o módulo de gestão de despesas. Hoje a gente tem um processo bem manual, ele é desenvolvido na nossa intranet, ele não tem integração nenhuma. Então, o viajante tem que ir lá, fazer o relatório dele num Excel, enfim, num documento padrão, enviar para uma área de viagens, que o pessoal lança lá e digita no SAP, sem integração, aprovação manual, na caneta, enfim, tudo muito manual. O Expense, que é um módulo da SAP Concur, que ele bate foto no celular, tem um app, ele reconhece, já armazena para ti e consegue fazer a comprovação de despesas bem mais rápida e ágil, com integração do cartão de crédito também. O Travel, que é o módulo de solicitações de viagem. Hoje a gente utiliza um software que é da agência de viagens que nos atende, a Maringá, lá, e o Lemontech, é um sistema próprio da agência. E o Intelligence, que seria um BI, que hoje a nossa área também é bem carente de relatórios, os relatórios são bem manuais. Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês, desde o início do projeto, como que tem sido a nossa caminhada, porque a gente ainda está em fase de implantação, o nosso Go Live não aconteceu ainda, mas a gente já tem bastante coisa para contar aí do que aconteceu. No início do projeto, então, no nosso primeiro contato com o Concur, a gente identificou que a gente precisava revisar os nossos processos. Por quê? Porque conhecendo a ferramenta, nós vimos que ele tinha um mundo de possibilidades para nos oferecer aí na gestão de despesas e na gestão de viagens. Porém, os nossos processos, eles eram bastante burocráticos, bastante impositivos. Então, a gente percebeu que a gente precisava fazer um trabalho dentro de casa para a gente conseguir usufruir do que o Concur tinha para nos oferecer. Com isso, então, a gente teve a ajuda de um grupo de GMO na empresa, onde a gente juntou um grupo de pessoas, mais ou menos 25 pessoas, entre elas, pessoas do negócio, pessoas de processo e os viajantes. Nas empresas Randon, nós temos diversos tipos de viajantes. Temos os viajantes que viajam, então, para eventos, para visitar clientes nas capitais. E também temos aquele viajante que vai lá para o interior para fazer assistência técnica em uma carreta, em um semi-reboque, alguma coisa assim. Então, nós temos diversos mundos ali dentro dos nossos viajantes. Nesse grupo de GMO, então, nós trabalhamos com o Design Thinking. O que nos possibilitou fazer uma revisão da política de viagens. Como que a gente trouxe isso para as pessoas? Nós fizemos vários encontros com esse grupo e esse grupo trouxe para nós quais eram as suas principais dores, quais eram as suas principais dificuldades. Nós levantamos tudo isso e tivemos a ajuda deles para fazer a revisão da política de viagens. Além disso, o pessoal de implantação, o time da Concur, conseguiu fazer uma demo para esse grupo que estava participando do GMO. E eles conseguiram ver o que o Concur poderia fazer. Conhecendo o Concur como a gente também conhecia, eles também puderam ter novas ideias. Então, eles puderam ver o que eles poderiam colocar dentro da ferramenta, o que eles não poderiam. E isso auxiliou bastante, porque nós não tínhamos só 2 ideias ou só uma ideia. Nós tínhamos 25 pessoas falando e levantando ideias para a gente. Todo esse trabalho que a gente fez no GMO, ele foi focado na experiência do usuário. Por quê? É bem como a Roberta falou no início. Hoje o viajante, ele não faz parte do core dele fazer o acerto de despesas, fazer toda a reserva de viagem dele. Então isso vem como um peso muitas vezes para ele. Muito mais quando o processo é burocrático, quando o processo é difícil, quando a política é impositiva, ele se sente até ameaçado por certas vezes. Então a gente focou na experiência do usuário.
Os pontos levantados, então, depois desses 4 encontros que a gente fez com esse pessoal do GMO, a gente levantou os pontos e levamos para a revisão da política de viagens. O que a gente identificou, então? A relação de confiança com o viajante. Como a nossa política estava bem burocrática, muitas vezes o viajante ele não sentia essa relação de confiança da empresa com ele. E a gente entendeu que o viajante ele está na rua, ele está representando a empresa, lá no fornecedor, lá no cliente. Então ele também espera que a empresa confie nele, que a empresa dê algumas ferramentas para que ele possa se autogerir. Burocracia foi um ponto que veio também bem forte, porque hoje nós temos 3 plataformas para uma pessoa conseguir viajar. Então ela tem que entrar num sistema para fazer a solicitação dos produtos de viagem dela. Depois ela tem uma outra plataforma que ela utiliza para fazer a solicitação de adiantamento, se for o caso. E depois ela tem que fazer toda a prestação de contas. Isso tudo ela tem que imprimir, ela tem que ter todas as notinhas em mão. Ela tem que passar para uma área que vai fazer a auditoria da política. Ela conhece a política, mas tem uma pessoa que faz ainda toda a revisão do que ela fez durante a viagem dela. E se tiver problema, aqueles papéis voltam e voltam para a área e voltam para ela, até que a gente consiga chegar numa conclusão. A necessidade de reajustes, então, em alguns valores teto da nossa política, veio também desse grupo e a gente conseguiu dar uma pesquisada e ver se a gente estava dentro ou fora. O perfil do viajante, porque como eu falei para vocês antes, as empresas random têm em torno de 400 viajantes e desses 400 viajantes a gente tem desde as pessoas que viajam para o exterior, para Atlanta, por exemplo, e tem a pessoa que vai lá para Ananindeua. Então, para ela é um pouco mais complicado. O serviço de suporte ao viajante também veio com bastante força desse grupo, porque hoje ele faz toda a viagem dele, ele programa e ele não consegue mais acessar informação nenhuma. Então, se ele tiver algum problema, se ele quiser olhar que despesa ele tem no cartão, se passou, se não passou, se ele tem algum problema com o voo dele e ele quer consultar rapidamente, ele não consegue, porque ele só consegue fazer isso de dentro da empresa. E as necessidades em viagem também vieram forte. Então, alguns problemas com telefonia de pessoas que vão para o exterior e algumas necessidades de acesso. Bom, aí com esse trabalho todo, com toda essa coleta de dados que a gente fez com o GMO e com os usuários, a gente volta para o projeto. Então, a gente deu uma pausa na parte técnica com o concurso, para a gente revisar dentro de casa, né, fazer a nossa organização. E a gente identificou que os pontos críticos do projeto não era a ferramenta atendia. Então a gente tinha conseguido engajar o usuário em vender, né, a ideia antes de colocar a mão na massa e implementar. E a gente volta para o projeto e a gente olhou assim, bom, o que é crítico, o que a gente tem que cuidar e o que a gente tem que garantir que dê certo, já que todo o resto vai dar certo, né? Então a integração entre os parceiros de serviço é o principal ponto crítico e é o que a gente realmente tem dificuldade hoje e o que a gente vem tratando. E quais são os riscos, então? A operação da agência. Então, como eu falei antes, a gente tem uma agência de viagens que domina hoje toda a parte de travel da empresa, o conhecimento está com eles lá. Então, como que a gente faz para que eles comprem essa nova ferramenta que não é mais deles? A Randon comprou, adquiriu uma ferramenta própria, né? E como é que a gente consegue engajar eles? Enfim, eles se mostraram bem positivos em relação a isso, né? Até então tem dado certo, né? Mas esse é um ponto de atenção. A gente envolveu eles direto com o time da SAP Concur, então eles são recursos do projeto e eles acompanham o projeto semanalmente com a gente também. Outro risco é as operações de cartão de crédito. Então, até então, a gente não mexia com cartão de crédito. O EDI, entre aspas, que é receber a fatura do cartão corporativo, a gente nunca usou esse serviço com o banco. E lá no início, a SAP já ergueu a mão e disse, ó, pessoal, vamos cuidar com cuidado, porque talvez aqui a gente pode ter problema. Então, a gente precisou mudar a bandeira de cartão de crédito, a gente precisou alinhar se realmente o banco conseguia enviar o arquivo para a SAP Concur no padrão certo. E aqui também é onde que a gente tem mais dificuldade, porque daí depende da bandeira do cartão, enfim. Mas isso também é um risco que a gente sabe desde o início e a gente vem conduzindo da melhor forma, com cuidado e acompanhamento direto com o nosso gerente de banco, enfim. E as integrações aí que o pessoal que trabalha em TI sabe que é sempre onde que complica um pouquinho mais.
Diferente do que a Votorantim falou no case de ontem, que a gente acompanhou com eles passaram por algumas dificuldades no ano passado com essa integração. A gente conseguiu receber essa integração do SAP SC, que é como eu chamo, enfim, do RP do SAP, com o concurso de uma forma bem mais estruturada. Então, acho que o único campo que não tinha disponível por localização Brasil, eles nos entregaram uma BAD que a gente conseguiu desenvolver bem facilmente com a BAP, de uma consultoria parceira que a gente tem. A gente conseguiu já integrar e funciona legal. Então a gente já imagina que esse é um super ganho que a gente vê com o viajante, que a informação vai integrar a parte contábil, financeira, enfim, integra nativamente com o concurso. E o Success, que a gente tem o Success nas empresas Randon, então toda a parte de carga de funcionário, que é o nosso potencial viajante, vai funcionar via integração do Success, então são softwares aí irmãos, né? Então também tem uma plataforma bem amigável, uma integração mais amigável, né? Então aqui a gente tem percebido, a gente está exatamente nessa fase dessa integração, que ele é amigável, que ele é fácil, então não precisa nada de desenvolvimento, alguma coisa mais complexa para que isso aconteça, tá? Bom, falando um pouco do nosso projeto, então, só para vocês terem uma noção de linha do tempo. Então, a gente começou o projeto lá em maio, onde a gente pegou e fez a primeira reunião lá, enfim, com o pessoal da SAP Concur. A gente deu aquele medinho, né? Opa, a gente não está pronto ainda para começar o projeto. A gente, em junho, fez a revisão da política com esse grupo de GMO que a Ed comentou. A gente fez o desenho do processo junto com a SAP, porque a gente foi bem... A área de negócio está sendo sempre muito aberta a tentar modelar, porque a gente entende que a gente tem um processo já antigo, né, de muitos anos, né, que é tradicional, só que a gente não sabe se é o melhor, né? Então a gente sempre teve muito aberta para ouvir a consultoria e a gente poder nos adequar aí às melhores práticas, né? Então em julho começou a pegar a parte dos testes, integrações, tanto do Travel quanto do Expense. Agora em agosto a gente fez algumas integrações, tem um pouquinho de atraso, mas em setembro agora nosso objetivo então é fazer a capacitação dos viajantes. Esse público especial que a gente comentou aí é o nosso foco para que eles possam disseminar nas unidades a ferramenta para que a gente tenha um maior engajamento daí, enfim, do pessoal realmente utilizar o concurso. Em outubro acontece o nosso piloto com eles, que é o nosso desafio, né? Enfim, a nossa entrega. E a gente vai fazer um evento de lançamento e a ideia é que a gente possa sair dali começando a utilizar a ferramenta. Então, nosso plano a princípio é que seja um Go Live mais tranquilo, a gente vai deixar as duas operações funcionando, mas a ideia é que a gente tenha uma aderência grande do concurso, é óbvio, né? Não tem discussão, mas que a gente consiga ir contaminando aos poucos e que eles mesmos possam fazer essa parte pela gente. Vou falar então um pouquinho sobre os nossos ganhos esperados aí pós-Go Live. É claro que muitos deles a gente já sabe que eles vão acontecer, já estão sendo um sucesso ali entre a equipe do projeto. A gente está bem confiante então, eles são esperados, mas a gente tem quase certeza que vai dar tudo certo. Então, melhorar a experiência do usuário. Por quê? Porque hoje nós temos aquele processo todo burocrático com vários sistemas e hoje o usuário vai ter tudo na mesma plataforma, vai estar na palma da mão dele, no celular, então a experiência dele vai mudar com certeza. Além das revisões de política que a gente fez e vai lançar junto com o lançamento do concurso no Go Live. A gestão automatizada de viagens e despesas, então, em uma única plataforma, porque além da experiência do usuário, a gente vai ter um ganho muito grande no back-office. Hoje nós temos uma atividade bem morosa, uma pessoa que é dedicada para isso, para auditorias, é manual, então ela tem que baixar a cabeça e ficar bem focada naquilo ali. A gente vai ter essa gestão automatizada, o que vai nos ajudar bastante. Os controles, então, todos na ferramenta, porque hoje a política ela está na nossa cabeça, então a gente conhece a política para fazer as conferências, para fazer as auditorias, e hoje a gente vai conseguir colocar a política lá dentro do concurso. Tem uma frase que a gente fala bastante que depois do Go Live o concurso vai ser a nossa política, a gente não vai mais precisar daquele papelzinho lá, política. A inovação tecnológica, então, porque os nossos viajantes eles vão poder ter o mobile, eles vão conseguir acessar o concurso de onde eles estiverem, e nós no back-office também vamos ter muitos ganhos.
A flexibilidade e a mobilidade, como eu falei, é mobile, então as pessoas vão ter o acesso. Foi uma reclamação que veio forte lá naquele grupo de GMO que a gente comentou antes, e isso vai estar suprido. O compliance, então, porque a gente vai conseguir desenhar toda a nossa política dentro do concurso. Tudo que a gente olha manualmente hoje, faz um check junto com o documento da nossa política, vai estar descrito dentro do concurso. Ele mesmo vai fazer os avisos para o viajante, se ele estiver fora da política, os avisos para ele prosseguir ou não. Então, para passar pelos fluxos também vai ser tudo automaticamente. Então, isso nos garante um maior compliance. Os relatórios, porque hoje os nossos relatórios, principalmente da parte de travel, eles estão em poder da nossa agência de viagens, porque o sistema é deles. Eles nos mandam muitos relatórios mensalmente, mas os dados não são nossos, estão no sistema deles. Além disso, o nosso sistema de despesas, hoje, ele é um sistema na nossa intranet, foi criado pela empresa há bastante tempo, e ele não nos fornece relatórios. Então, os relatórios que a gente tem atualmente, a gente faz em controles paralelos. Equipes, então, dedicadas e capacitadas e com um mindset digital. Então, nesse grupo de GMO, não só as pessoas que estavam participando lá, os viajantes, mas nós também, a equipe do projeto, nós fomos instigados a pensar diferente. Porque como o concurso nos oferece muitas possibilidades, a gente também tem que estar preparado para pensar diferente, para ver o que a gente pode fazer diferente na política, para que a gente possa facilitar a vida do usuário. Além disso, também o pessoal do time de implantação da Concur, também muito capacitado, que nos ajuda bastante. A gente comentou para eles como a gente estava trabalhando, eles nos trouxeram muitas ideias, nos trouxeram muitas boas práticas e a gente conseguiu ter um bom resultado com isso. Além dos nossos colegas que participam conosco no projeto, porque o projeto é uma equipe um pouquinho maior, não somos só nós duas, e também nos suportam da maneira que a gente precisa. A tomada de decisão e a resposta rápida, porque quando a gente viu o cronograma do projeto com o pessoal da Concur, a gente ficou um pouco assustada. Um projeto bem curto e a gente tinha que fazer tudo acontecer rapidamente. Mas a gente percebeu que a equipe de implantação trabalha numa velocidade bem acelerada e nos dá respostas rápidas. Então, quando a gente precisa de alguma coisa, a resposta vem rápido. E da nossa parte também, a gente entendeu que as nossas atividades elas tinham que acontecer de uma forma rápida, de uma forma assertiva, para que a gente conseguisse cumprir o cronograma. O apoio da nossa gestão também foi bem importante na parte da revisão da política, porque por alguns momentos a gente tentou fazer essa revisão e a nossa gestão entendeu junto com a gente que esse era o momento que a gente ia conseguir trazer alguns ganhos para a nossa revisão de política. Então, a gente levantou os pontos e a revisão veio rapidamente com as respostas e a gente conseguiu prosseguir no nosso cronograma. Então, gente, por enquanto é isso que está acontecendo com a gente lá nas empresas Randon. A gente já considera que até aqui a gente tem muitos fatores de sucesso, porque a ferramenta a gente está vendo que vai nos atender como a gente precisa e da mesma forma da nossa parte, a nossa equipe de projeto está bem engajada para utilizar as melhores práticas. E se vocês tiverem alguma pergunta, estamos abertas aí. Bom dia. Parabéns pela apresentação, muito interessante o case de vocês. A gente não escuta. Peraí, só um minutinho. Olá, bom dia. Aqui, Então, só repetindo os parabéns pela apresentação de vocês, muito interessante o case. Nós temos planos de implementar um projeto parecido, assim, talvez com a Concur. E o que nos chamou a atenção, assisti uma outra apresentação do Concur ali, é a questão de digitalização de documentos. Eu não sei como é que vocês vão tratar essa questão das comprovações, porque hoje
A pessoa viaja, reúne um relatório de viagens, grampeia documentos, né, notas fiscais, pontos comprovantes e tal, e envia para aquilo ser validado e depois ser pago. Uma forma de agilizar o processo é ele mandar isso tudo digitalizado para acelerar o pagamento, o reembolso para ele. Então a empresa pode decidir, olha, eu confio nele com a digitalização e pago. Mas como é que vocês estão analisando a questão tributária, se o fisco aceita tu ter só a posse da digitalização ou se ainda é obrigatório que posteriormente o funcionário envie os comprovantes físicos? Vocês buscaram algum embasamento legal para isso? Sim, a gente tem uma pessoa do contábil e o tributário também ajudou a gente no projeto e realmente hoje pela legislação precisa fazer a guarda de documentos. Eles só não especificam qual a forma da guarda. Na legislação não diz se tem que ser papel ou se pode ser digitalizado. Então esse foi um ponto também que a gente levantou e foi um dos últimos pontos que eu falei ali da revisão de procedimentos e política. Então as empresas vão assumir o risco, nesse caso, para fazer a guarda digitalizado. Tá, eu fiz já um trabalho sobre isso aí, pegamos uma pesquisa a respeito, que nós encontramos o seguinte: a nossa legislação brasileira tinha a previsão do documento microfilmagem, né? Uhum. E essa tecnologia caiu, não se encontra mais e tal, mas nossa legislação não foi adaptada para a digitalização de documentos. Sim. Então tem esse espaço aí que ficou em branco. Realmente não especifica, mas então como não tem previsão legal, é como se não existe... Não existe amparo para tu não ter a posse do documento. Então, mas vocês adotaram, então, que vocês não vão exigir a guarda, não vão ter a guarda do papel físico, papel. Não. A gente vai fazer a guarda digitalizada. A gente fez uma consulta com o tributário dentro das empresas e a gente fez também consulta com outras empresas. A gente fez uma pesquisa aí com o pessoal e também identificamos que eles iriam fazer da mesma forma. Só para complementar, então, que nem tu disse, como a legislação não é clara, a gente está indo nesse argumento, né? A legislação não é clara enquanto a guarda física e a gente está se embasando pelas práticas de mercado. Então, a gente entrou em contato com a Embraer também está indo nessa linha, a gente ainda não está usando, mas assim que o concurso entrar, a gente só vai usar o meio digital. Tá. Só mais uma pergunta, na parte de relatórios depois, ele funciona quase como um BI, eu consigo extrair informações do tipo, eu quero saber onde é que estão concentradas as viagens, que tipo de gastos são feitos, extrair informações como um BI também? Sim, tu consegue extrair informações como um BI e tu consegue, além disso, informações sobre a tua política, desvios de política, tu consegue fazer alguns filtros para ter essas informações. Tá, e eu vi alguma coisa sobre ele conseguir capturar até a informação se o gasto foi fora da política, se a nota contém bebida alcoólica, por exemplo. Como é que funciona essa identificação desse tipo de... Tem... Fora da política, sim. Isso. O concurso, ele é um sistema que ele te avisa tudo. Tudo que tu faz que está fora da política, ele te avisa, ele te dá avisos e tu prossegue se tu quiser ou não. Então, no caso de bebida alcoólica, tem um campo que tu pode preencher como despesa pessoal e aí ele desconta da tua nota ali aquele valor. Tá. E na fase de aprovação, pode desenhar que a aprovação é automática, direto, ou pode cair numa fase de um autorizante, né? Isso. Uma pessoa que aprove, um gestor, né? Sim. Ele pode aprovar a viagem e glosar algum item, fazer uma aprovação parcial? Pode fazer. Não vai ser o nosso caso, porque a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, mas pode fazer. Tá ok. Muito obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Acho que tinha alguém aqui. Era a mesma pergunta? Olá, eu tenho uma pergunta com relação aos cartões que vocês utilizam. Vocês disseram que um dos riscos é a bandeira do cartão. Não querendo favorecer nenhum tipo de bandeira, mas só para eu ter uma ciência, qual bandeira vocês adotaram de cartão? O nosso risco era no cartão IBTA. Isso, porque hoje a gente precisou fazer a troca da bandeira porque o que a gente tinha não comportava. A gente precisou trocar para Master. Depois a gente pode deixar o nosso contato para ti, para a gente conversar mais. Só a última, porque a gente tem que encerrar, com licença. Com relação aos cartões também, vocês utilizam, os funcionários utilizam cartão corporativo? Sim. E qual bandeira que eles utilizam? Visa e Mastercard. Visa e Master? Isso. E o banco é que está passando os arquivos para vocês? Bradesco. Bradesco? Isso. Tá bom. Obrigado. Quero agradecer a participação de todos e convidá-los para quem puder continuar aqui na Arena
nós vamos ter um bate-papo com a Juva Lauer e o Ricardo Bechara da SAP Concur, e o tema vai ser como ganhar competitividade com as últimas tendências de viagens corporativas. Se vocês puderem, acompanhem. Quem não puder, sintonize na rádio aqui Concur também para continuar recebendo conteúdo e informações das nossas soluções. Obrigado a todos.